Bom dia, turminha. Vamos para mais uma aula de história. A aula de história hoje ela é basicamente uma correção, tá? E uma revisão. E vou deixar para vocês alguns links que vão ajudá-lo a estudar, compreender aí o contexto dessa Idade Média também, principalmente as invasões, queda de Constantinopla, queda de Roma que a gente viu lá atrás. Isso vai ajudar um pouco vocês no complemento de aula aí, tá? Bom, vamos para a correção da página 172. Na atividade de casa, atividade 1, observe os esquemas do anexo 2, colhe-os nos quadros abaixo conforme a estrutura de poder de cada período. Então nós temos aí, turminha do sétimo, Império Carolíngio, reinos de Carlos Magno Calvo, Lotário e Luís o Germânico e Europa Feudal. Estou com um esqueminha já pronto dele aqui, fica mais fácil para a gente compreender. Então eu tenho aí o início disso a partir de reis, tá? Onde o Império Carolíngio ele determina, no rei Carlos ele determina as ordens, e na Europa Feudal o rei ele é um símbolo. Então as pessoas aí o enxergam como um símbolo de poder. No Império Carolíngio, tanto até a Europa Feudal, tem a divisão disso como condes, duques e marqueses, que são os nobres. No Império Carolíngio, quem manda e faz valer as ordens do rei dentro do Império Carolíngio é o rei que tem um certo comando. No Carlos Lotário e o Luís cumprem parcialmente, justamente porque eles começam a dividir terras entre condes, duques e marqueses. E na Europa Feudal, quem manda aí são a questão das terras, mandam em suas terras. Então cada senhor feudal, cada nobre manda em sua terra, tá? Então tendo aí ordens diferentes, leis diferentes, formas diferentes de poder. No Império Carolíngio, demais grupos obedecem. No reino do Carlos Lotário, Germânico, enfim, os demais grupos obedecem. E na Europa Feudal, os demais grupos obedecem. Então eu tenho o quê? Um rei que comanda, condes, duques e marqueses que são nobres, e o restante da população obedece o que essas pessoas mandam, tá? Questão 2. Leia o texto abaixo sobre o país da Cucanha, outra lenda da Europa medieval. Depois responda as questões do caderno. O país da Cocanha. Bem-vindo à Cocanha. Aqui abundam as coisas boas, sem que ninguém precise semear para colher. Nunca tem inverno, nem geada, nunca tem seca e nem fome. E nenhum senhor vem roubar nossos celeiros sem devastar nossas plantações. Ao saírem de uma montanha de queijo, Etienne e Jacques chegam diante de uma cidade incomparável. Suas muralhas são gigantescas, fatias de carne assada. As portas, dois pães de forma, estão entreabertas. Eles chegam diante de uma casa toda feita de docinho, vasta o suficiente para abrigar um príncipe, sua corte e seu exército. A exemplo da lenda de Robin Hood, o país da Cocanha também revela detalhes do cotidiano dos moradores da Europa medieval, suas dificuldades e seus desejos. Destaque as dificuldades do dia a dia dos camponeses e europeus que a lenda revela. A lenda fala de inverno, geada, seca, fome, de senhores que roubavam celeiros e devastavam plantações. No texto aparece ser um problema para quem narra. No caso aí a questão das geadas, secas, eram coisas ruins, porque a Idade Média ela é basicamente agrícola. Então toda a formação da Idade Média é pautada no sistema agrário. Então plantação e colheita. Nesse início da Idade Média, a população ainda não tinha um grande conhecimento de colheita, não tinha um grande conhecimento de plantação, solo,
adubação, cuidados com o solo, então eles não tinham esse conhecimento. Então qualquer problema, qualquer intempérie da natureza era um problema grande aí para a Idade Média. Tá? Quando ele fala de fome, realmente as pessoas não comiam bem porque elas não conseguiam plantar bem. Tá? B. Porque a lenda contraria sobre um país feito de comida. Espera-se que os alunos percebam que com a comida era escassa, ter acesso a essa grande quantidade era um desejo da população. Então, ou seja, quando a gente percebe ali, quanto alguém já, acredito que todos vocês já tenham ouvido a historinha do João e Maria. Então, ou seja, aquela questão que eles se perdem na floresta, a fome e tal, eles têm uma casa lá toda de doce, então eles se empanturram de doce. A questão da fome era muito grande, então almejar, pensar em coisas que traziam comida, pensar em coisas a qual eles estariam tendo uma fartura, era uma coisa muito comum, pois um pedaço de carne durava alguns meses ali para aquela família, tá? Temperavam ela bem temperado para não estragar, colocavam bastante pimenta, bastante sal para aquilo durar mais tempo, mas um pedaço de carne durava um tempo, tá? Um animal era dividido em várias famílias. Então a questão da comida era extremamente escassa na Idade Média. Tá? Página 177. Desculpa, 76. Página 176 e 177. Leia essa história em quadrinhos, ela foi inspirada na vida da nobreza feudal, depois responda as questões. Então eu tenho aí uma pessoa num cavalo, percebe-se que a roupa dele é bem diferente de um camponês. Michel de Verson vive no território francês no século X. Ele é o segundo filho de Conde Alan de Verson. Em agosto de 986, época da colheita de trigo, Michel salvou o marquês Pierre Dumont de uma emboscada. Em retribuição, o marquês lhe concedeu terras em uma cerimônia assistida pelos poderosos de Verson. Michel achou que as terras eram muito extensas e cedeu parte delas para um duque e em outra cerimônia. Nas terras que manteve para si, em 10 anos construiu um castelo, muitos servos trabalharam para ele. Essa historinha mostra um pouco de como era a relação de vassalagem e suzerania, que a gente comentou em aula, da questão de fidelidade de um para o outro, de fidelidade entre os homens, a palavra, passar de pai para filho, passar as ordens de homem para homem. Então eu tinha uma relação ali de fidelidade entre as pessoas que ganhavam e doavam terras, ou seja, a vassalagem e a suzerania. Em que quadrinho Michel aparece como um vassalo? Vassalo é quando ele está o quê? Ganhando terras. Então aqui no quadrinho 3. Tá? Ele está ganhando terra do Pierre Dumont. B. Em que quadrinho Michel aparece como suzerano? Suzerano, ele está dando terras. Aqui no 4. Ele tem muitas terras agora, então ele está dando terras. Em que quadrinho Michel aparece como um senhor feudal? Aqui no 5. Construiu um castelo, tem servos, tem pessoas que trabalham para ele. Agora ele é um senhor feudal. Em que quadrinho Michel aparece como um nobre? 1 e 2. Por quê? Ele é filho de um nobre. Tá? Ele está aqui, ele é filho de um nobre. Então, se ele é filho de um nobre, ele é um nobre. A questão é que ele é o segundo filho. Então, aí a questão fica um pouco mais complexa. Se não tivesse recebido as terras do Marquês, Michel herdaria as terras de seu pai? Por quê? Não, porque ele é o segundo filho. Se fosse o primeiro filho, ele herdaria terras.
Segundo filho, ele continua sendo nobre, muitas vezes ele vai até para a igreja, ele acaba entrando para a ordem religiosa. F. Qual seria a melhor forma de Michel manter boas relações com o clero? Pagando seu dízimo, pagando os seus impostos, sendo um homem de bem, orando, rezando, cuidando dos seus servos para que eles sirvam a Deus. Então ele tem que manter um vínculo aí com a Igreja Católica na época, tá? Principalmente o vínculo ali da questão do dízimo, da fidelidade, da crença, de manter as relações positivas junto à Igreja Católica, ok? Página 178. Leia o texto abaixo e responda as questões. A Idade Média foi uma época de contrastes sociais profundos, violência, doenças. A metade dos bebês não chegavam a 2 anos, e tímido avanço tecnológico à mercê das intempéries da natureza. Nessa era, as preces pão e fuligem, as pessoas mais simples morriam cedo, comiam quando dava e se submetiam às determinações dos senhores e dos padres. Já a nobreza construía castelos, cobrava impostos pesados e devorava até 9.000 calorias diárias. Um singelo botão de ouro no vestido de uma dama equivalia a 140 dias de trabalho de um camponês. A. Porque o fragmento descreve a Idade Média como um período de contrastes sociais e profundos. Primeiro, pela divisão das terras ali, né? Então nós temos aqui, achei. Porque havia uma grande diferença de posses, poder, atividade entre clero, nobreza e servos. Enquanto os servos comiam mal, os nobres comiam mais e tinham objetos de grande valor. Comiam mais, mas não comiam com grande qualidade, tá? Eles tinham poder sobre a população, eles tinham poder sobre a produção da população, mas não significa que eles comiam muito melhor, não, tá? Eles tinham um pouco mais de acesso. Essa divisão dessa sociedade mostra essa diferença, esse contraste social que ele coloca na questão. Tá? B. Uma era de preces, pão e fuligem. Considerando que você estudou sobre o período, explique essa descrição. A descrição refere-se a pouca variedade. Então, pão era comida. Tá? Orar era o que eles tinham. Para a gente ter uma ideia, os medievais eles rezavam de manhã, de tarde, depois do almoço e à noite antes de dormir. Então eles tinham um segmento religioso muito grande, e isso todos os dias da semana. Não era só no domingo, como é comum para a Igreja Católica hoje, mas todos os dias da semana, de segunda a segunda. Então eles tinham um vínculo muito grande religioso. E fuligem pela questão das destruições, pela guerra, pelo conflito entre feudos, e uma questão aí principalmente da Igreja Católica, que colocava fuligem no pão, na comida, para que eles comessem pouco, para manter ali uma questão. Tinha um dos mandamentos na época religioso que um homem não poderia pesar mais do que uma Bíblia. A Bíblia Sagrada que ficava dentro do mosteiro pesava mais ou menos aí 55, 70 quilos, mais ou menos. Ela era grande, a Bíblia original, né, que ficava dentro dos mosteiros. Então o homem não podia pesar mais do que aquilo. Então eles comiam pouco para se manter ali nos 50, 60 quilos. Tá? Então a fuligem faz menção a essa questão aí das destruições, das guerras. C. Quais as razões apontadas no fragmento para as pessoas pobres morrerem tão cedo? Falta de comida, falta de saúde. Então eles não tinham um desenvolvimento de saúde muito bom. Então eles não comiam muito bem. E isso fazia muita doença, muita peste. Na época as doenças se espalhavam de uma forma muito rápida. Então isso trazia aí problemas para que as pessoas não sobrevivessem muito. Tá? As razões apontadas são doenças, violência e má alimentação. Tá? Da apostila em si, a gente já acabou. Então, como eu falei, vou deixar 3 vídeos para vocês no clipe escola. Tá?
E lá no clipe, depois dos vídeos, vocês vão fazer essas atividades para mim. Atividade 3 da página 181, os testes da 182 e os exercícios da 183. Também vão estar no clipe, tá? Tanto os exercícios quanto os vídeos são pautados aí numa revisão sobre a Idade Média e o começo da Idade Média. Ok? Então é isso, turminha. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula e nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.